Finalmente temos a temporada da Kit e do Minho. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz. Se você não me conhece, por aqui a gente fala sobre as novidades que a gente tem aí do mundo de entretenimento, do mundo de cultura pop, tudo que tá saindo de filme, de série, nos streamings, nos cinemas. Então, se você também gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que eu sempre tento trazer vídeo pra vocês o quanto antes. Deixa o seu like aqui nesse vídeo também, que me ajuda bastante. Assim, o YouTube também entende que vocês gostam desse tipo de conteúdo, dá pra ele divulgar esse vídeo cada vez pra mais gente. Nas minhas redes sociais também tem vídeo toda semana falando aí sobre as estreias que nós vamos estar tendo. E no vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre a terceira temporada de Com Carinho Kit, que chegou na Netflix e que foi um grande acalento aí pro nosso coração. Mas já te aviso que a gente vai falar aí sobre a terceira temporada de Com Carinho Kit com spoilers. Então, caso você ainda não tenha assistido, vai na Netflix, assiste. E depois você volta aqui pra falar comigo sobre a terceira temporada. Mas também tem vídeo aqui no canal, tá? Sobre as outras duas temporadas de Com Carinho Kit. Vou deixar aqueles vídeos linkados nesse pra você poder ir lá assistir. Essa temporada de Com Carinho Kit me lembrou bastante a série e as temporadas de Eu Nunca. Eu acho que principalmente porque todos os erros que a Kit poderia cometer, né, durante a temporada, durante as decisões dela, ela cometeu todos os possíveis. Vou falar que essa foi uma parte que ela me incomodou um pouco, não o fato da Kit ter errado, mas o fato da gente ter tido bastante em Com Carinho Kit outras coisas que me lembraram outras séries, sabe? Então, por exemplo, vários momentos me lembrou bastante Eu Nunca. Eu acho que não só porque a Kit toma todas as decisões erradas possíveis, mas porque também parece que cada episódio de Com Carinho Kit, a gente tinha uma situação ali em cima dela, né? De tipo alguma coisa que ela estaria aprendendo naquele episódio. E aí são episódios curtinhos, no final a gente tinha ela aprendendo aquilo, né, que ela errou. Eu acho que teve coisa, inclusive, que na verdade durou, né, a temporada inteira pra ela aprender, e enfim. Mas teve bastante esse desenvolvimento dela, esse amadurecimento dela durante cada um dos episódios. Outra coisa que me lembrou bastante Eu Nunca foi que a Kit, eu acho que nessa temporada, ela estava mais perto, mais próximo do que é realmente uma adolescente, né? E lidando com muitas coisas aí no último ano do ensino médio, começando a ter ali o seu primeiro relacionamento, porque ela teve uma questãozinha ali com o Den, mas eu não acho que dá pra gente chamar realmente de um relacionamento. Coisa que a gente vai ver ela ter com o Minho aqui nessa terceira temporada de Com Carinho Kit. Então isso também me lembrou bastante Eu Nunca, além também das partes que nós tivemos voltadas bastante para a parte de K-pop, né? Ali da carreira da Eunice, ela nova, começando a ter a sua carreira aí, né? Começando a ficar famosa e enfim. Que também eu achei interessante ser debatido, porque na Coreia a gente sabe que é comum eles bem novinhos assim começarem a procurar um pouco aí de carreira, principalmente em questão de música e enfim, como a gente vê, né, em vários artistas do K-pop. Então eu achei interessante até pra gente ver como que a Eunice estaria lidando, como uma adolescente estaria lidando com essa carreira, novamente, na adolescência, no ensino médio. Tanto que a gente vê que a Eunice não se dá muito bem, né, no final da temporada, inclusive ela fala que ela não quer continuar ali com a carreira dela, ela quer abandonar porque ela não gostou de ter essa fama toda. Ela também quer a sua privacidade. Então eu achei interessante todos esses elementos, só que foram coisas que me incomodaram, porque eu acho que isso tirou um pouco as coisas de autenticidade que são ali realmente de Com Carinho Kit, porque todos esses elementos me fizeram lembrar muito mais outras séries, muito mais outras coisas, como essa parte de K-pop. Eu acho que acabou me levando muito a lembrar e a pensar em dorama. Eu nunca assisti dorama, mas realmente me fez desconectar um pouco de Com Carinho Kit. Inclusive, eu acho que até um pouco da parte de família, realmente, porque Com Carinho Kit é realmente o Kit indo pra Coreia. Claro que a gente tem ela crescendo, ela amadurecendo, ela vivendo novas experiências, mas tem uma ligação muito forte com a família dela, já que a mãe dela era da Coreia, a mãe dela estudou na Kiss. Então tem essa ligação familiar muito forte que eu achei que nessa terceira temporada acabou ficando um pouco esquecida. Sabe, a gente não teve tanto isso presente. A gente até tem no final da temporada a questão da Ji-won, que tá ali, começou a se envolver com o Alex. Eles até estavam tendo um relacionamento escondido, porque professores não podem, né, ter relacionamento. E a gente vê que a Ji-won tá com uma questão ali, tem algum problema, tem alguma briga com a avó dela, né?
Tanto que ela não fala mais com a avó, e enfim. E aí no final da temporada a gente tem elas se acertando, porque a Jill Won se encontra, né? Acaba ficando grávida ali do Alex. Mas toda essa parte familiar, ela ficou esquecida aqui em Com Carinho Kit. Então essa foi uma parte que me incomodou. Apesar de que toda essa parte aí da Eunice, da carreira da Eunice, vai ter um impacto, vai ter uma importância no relacionamento da Kitty e do Minho. A temporada anterior já vinha fazendo essa construção e mostrando que o Minho seria o endgame da Kitty, mas eu gosto muito de como eles fizeram isso até a gente chegar nessa terceira temporada e ter os dois juntos. Tanto que na segunda temporada a gente tem a Kitty, na verdade, com um crush na Yuri, né? Ela se descobrindo, inclusive, bissexual, que eu acho que foi uma coisa muito importante, muito legal da gente ter mostrado aqui na série, porque Com Carinho Kit é uma série que ela vai realmente aí mais para um público mais jovem, mais para um público teen. Então eu gostei deles mostrarem a Kitty se descobrindo bissexual e como ela lidou com isso, porque assim, a gente viu na segunda temporada ela ter um relacionamento ali, relacionamento não, ela se envolver, gostar ali da Yuri, ela ter um crush na Yuri, só que eu gosto que aí nessa terceira temporada eles vêm mostrar que não é porque a pessoa é bissexual que necessariamente ela vai se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo. Ela também pode se relacionar com uma pessoa do outro sexo e mesmo assim ela continua sendo bissexual. Então aqui no caso a gente sabe que a Kitty gostou da Yuri, mas agora ela tá apaixonada ali pelo Minho e ela continua sendo bissexual. Eu acho que ainda existe um preconceito, né, muito grande em cima dessa questão de pessoas que se declaram que são bissexuais, porque existe esse preconceito de olhar e falar, é bissexual, mas não se relaciona com uma pessoa do outro sexo, e enfim, meio que desvalorizando ou não levando realmente a sério qual é a sexualidade daquela pessoa. Então eu gosto de como eles trouxeram isso aqui na Kitty, e acho importante que o público veja, sabe, que mostre aí na Kitty que tá tudo bem você se descobrir, sabe, você conseguir reconhecer quem você é realmente e descobrir aí qual que é a sua sexualidade, né? Desde a temporada anterior, eu acho que não sou só eu, estava esperando aí por um beijo da Kitty e do Minho. Eu fiquei puta que no final da temporada anterior eles nem tinham dado um beijinho, mas o beijo deles vem aí logo no primeiro episódio, junto ainda com uma temporada inteira de relacionamento deles. Desde a segunda temporada a gente já tinha alguns elementos, a gente já tinha algumas cenas que faziam referência muito para Todos os Garotos que Já Amei, e também a outras histórias da Jenny Han, como O Verão que Mudou a Minha Vida. Então isso já fazia a gente olhar e falar, sabe, ligar uma coisa na outra e entender que o Minho seria realmente o endgame ali da Kitty. E eu gostei bastante do relacionamento deles, que eu vou falar que eu achei que é até um relacionamento bem maduro pra idade, tá? Nessa temporada a gente teve o primeiro semestre do último ano deles ali no ensino médio, do último ano deles no colégio. E a gente vê que a Kitty fez ali uma lista, né, de várias coisas, o que ela quer fazer no último ano, enfim. Durante a temporada a gente vai tendo esse amadurecimento dela de entender que nem tudo sai como planejado, né? Apesar dela ter feito lista, ter feito coisas que colocado o que ela gostaria de fazer, enfim, nem sempre ela consegue realizar todos, mas não da forma como ela estava imaginando. Então eu acho que essa parte mostra muito ali realmente que a gente pode até fazer planos para o futuro, mas às vezes as coisas não vão acontecer realmente como a gente estava imaginando. E um grande empecilho, eu acho que no relacionamento da Kitty e do Minho nessa temporada é a insegurança da Kitty. Né? A insegurança dela, eu acho que não só como garota, mas também com essa questão de que o Minho e ela são de mundos meio que completamente diferentes, né? Porque o Minho vive nesse mundo um pouco mais glamuroso, né? De ir em festa, de conhecer artistas, enfim. Ainda mais porque o pai dele realmente é um empresário muito grande, muito famoso. Nessa temporada, a gente tem o Minho ali sendo o empresário da Eunice também, que a gente vê que a Kitty tá sempre querendo apoiar e sempre estar ali, acompanhar o Minho em todos esses eventos. Só que nem sempre ela se sente tão bem, porque ela se sente muito insegura, porque ela não conhece, ela não sabe como se comportar, e enfim. Então, eu acho que é um bom empecilho ali dentro do relacionamento deles, sabe? Eu acho que eu ia ficar incomodada se a gente fosse ter novamente um triângulo amoroso, ou do tipo, tem alguém que tá querendo bom, a gente tem o Marius querendo atrapalhar o relacionamento deles nessa temporada, mas a gente vai falar do Marius um pouquinho mais pra frente. Mas a gente não tem assim, porque eles estão em dúvida entre outras pessoas. Não, são coisas realmente da vida, coisas realmente de adolescentes. E eu acho que essa insegurança sendo mostrada na Kitty
ainda mostra também, como eu falei, esse lado de insegurança por parte de ser mulher, de ser garota, porque eu acho que toda mulher, toda garota, quando tem o seu relacionamento, ainda mais o primeiro, né, o seu primeiro grande amor, o seu primeiro namoro, tem essa insegurança muito grande de ficar olhando e falando, ele a qualquer momento vai encontrar uma mulher mais bonita que eu, uma garota mais legal do que eu e vai me largar. E eu acho que a gente tem isso aqui na Kitty, inclusive bem em relação a Didi, que a Kitty descobre que a Didi foi o primeiro amor, né, ali do Minho, e aí a gente vê que ela fica extremamente insegura. Mas que, novamente, eu acho que é uma coisa extremamente natural para garotas e ainda mais na adolescência. E o que eu gosto é que, no final das contas, eles sempre acabam conversando. Eles podem, às vezes, cometer alguns erros no meio do caminho, eles podem realmente acabar ficando quietos ali no começo, mas sempre no final do episódio eles acabam conversando sobre realmente aquilo que deu uma atrapalhada no relacionamento deles ali naquele momento. Essa insegurança da Kitty, ela ainda piora de figura aqui na temporada quando ela começa a suspeitar e ela acha que o Minho e a Eunice tiveram um caso durante a viagem e que a Eunice está grávida do Minho. Que no final das contas a Eunice nem estava grávida, né? Primeiro, eu acho que era óbvio que o Minho não tinha engravidado a Eunice. Inclusive, eu gostei muito da relação do Minho com a Eunice. Não só como empresário, mas como amigo dela, porque ele foi muito fofo com ela em todo momento. Ele foi muito respeitador. Ele realmente protegeu ela, tentou proteger ela de todas as formas que ele podia. Então eu gostei muito. Ai, gente, olha, eu até esqueci depois de colocar aqui no roteiro, porque realmente eu acho que o Minho, ele foi um personagem que ele veio tendo um crescimento muito grande da primeira temporada pra terceira. Eu lembro de na primeira temporada, assim, eu tinha gostado dele, só que ele era realmente aquele cara um pouco mais, aquele riquinho que esnoba um pouco os outros, sabe? Ele tinha realmente esse estereótipo. Tanto que era isso que a gente até gostava, né, entre ele e a Kitty, porque era esse Enemies to Lovers. E durante as temporadas a gente vem vendo uma mudança, né, no Minho, um crescimento, até a gente ter aqui o Minho que se importa realmente com os amigos dele. Eu acho que aqui a gente não tem nada de um Minho snob, de um Minho só mostrando que ele é acima dos outros por ser riquinho. A gente não tem isso no Minho. A gente tem um cara muito legal. Eu gostei muito, então, dessa relação dele ali com a Eunice. Claro que, assim, essa parte toda da gravidez era óbvio, então, que o Minho não tinha engravidado ela. Eu tava achando, na verdade, que a Eunice tinha tido um caso com aquele cara que participa lá do clipe dela, porque ele também foi pra festa, enfim. Então, achei que ela tinha tido um caso com ele, não como o Day. Mas, enfim. Só que eu acho que eu não sei, gente, se a Kitty é dada como uma personagem ansiosa. Só que eu acho que toda essa parte também mostra pra gente o quanto funciona aí a cabeça de uma pessoa ansiosa, né? Porque a Kitty simplesmente achou um teste de gravidez, achou um teste de gravidez no banheiro, que muito bem podia não ser da Eunice. Mas aí ela achou que o teste era da Eunice, ela viu o Minho com a Eunice, pronto, já achou que ele tinha engravidado ela, enfim. Então, assim, as coisas ruins, às vezes, que a nossa própria cabeça, né, ela vai montando e faz a gente achar que sabe de uma coisa que, na verdade, muitas vezes nem era, não tinha nada a ver com o que a gente pensava que seria. E no final, tudo isso serviu para mostrar que o diálogo e a honestidade são coisas realmente extremamente importantes e essenciais em um relacionamento, seja um relacionamento amoroso ou seja em uma amizade. Que a gente tem isso não só na relação da Kitty e do Minho, mas também do Quill e do Jim. Essa parte do Quill e do Jim me irritou profundamente. E ainda mais quando a gente teve a entrada do Marius aí na temporada, que é um antigo colega de quarto, né, ali do Minho, do Day e do Quill, que inclusive o Minho, o Marius teve aí uma relação, teve um caso com o Quill, enquanto o Marius ainda tinha um relacionamento com outra menina. O Marius foi quem mais me irritou nessa temporada inteira, tá? Porque assim, como eu falei, ele já conhecia os meninos e ele ficou um tempo fora, né? E agora ele tá voltando pro colégio. E me irritou porque, assim, ele ficou sei lá quanto tempo fora e ele achou que ele iria voltar para a escola e que estaria tudo igual, sabe? De que as pessoas ainda seriam as mesmas, que ele conseguiria viver as mesmas coisas que ele vivia. Sendo que, assim, gente, o tempo passou, as pessoas cresceram, as pessoas amadureceram. O Minho agora tem um relacionamento, mas o Marius quer que eles fiquem agindo ali, que eles tenham coisas como se fosse como era antes, sendo que não vai ser. Porque as pessoas mudam durante esse tempo. Então isso no Mario me irritou muito, porque ele tava querendo atrapalhar o relacionamento de todo mundo. Ele queria atrapalhar o relacionamento da Kitty e do Minho,
né? Porque ele queria que o Minho participasse das coisas de solteiro dele, sendo que o Minho não era, mas não tá mais solteiro. E aí também ele quer que o Quill volte pra ele não respeita, sabe, que o Quill tá tendo um relacionamento com o Jim. E meio que quer, que eu gostaria de ter um caso com o Quill, sabe? Que o Quill traísse o Jim com ele. Então, assim, eu não gostei nem um pouco de toda essa parte aí, envolvendo principalmente o Marius, que ele foi um personagem que me irritou muito. Foi bem bonito o momento que ele conversou ali com a Kitty no parque. Não posso negar, né, deles dois ali conversando. A Kitty falando que ela também já teve uma relação, uma situação parecida, de ter se envolvido com uma pessoa enquanto ela ainda tinha namorado, que foi a questão ali da Yuri, né, porque ela e a Yuri se beijaram enquanto a Yuri namorava com a Juliana. Então a gente tem essa conversa da Kitty com o Marius, que eu também achei bonito, porque às vezes a gente precisa realmente conversar. É bom a gente conversar com alguém que viveu a mesma coisa que a gente, sabe? Pra ter semelhanças, pra você ter um conselho do que fazer, como agir. Então eu acho que essa conversa ela foi muito legal de se ter, mas ao mesmo tempo, mesmo assim, eu continuei tendo muita raiva e ficando muito irritada com o Marius até o final da temporada. E o que ainda me incomoda em todas essas séries teens é justamente essa parte de que nenhum casal consegue ter um relacionamento feliz e saudável o tempo inteiro, sabe? Sempre tem que ter alguma coisa pra fazer eles se brigarem, pra fazer eles se separarem, como no caso aqui do Quill e do Jim. Não sei pra que colocarem o Marius, sabe? Foi o que eu falei. Eu acho que no relacionamento da Kitty e do Minho é uma coisa muito natural, porque realmente são coisas de adolescente. Agora eu não sei pra que ter colocado o Marius pra atrapalhar aqui o Quill e o Jim. Não sei, eu acho que não tinha necessidade. Podia ter deixado os dois felizes. Assim, claro que a gente tá falando de certinho, isso sempre acontece. Talvez eu que esteja ficando um pouco velha pra ficar assistindo todas essas séries assim, de gente novinha. Talvez tenha essa possibilidade, mas mesmo assim, eu não sei pra quê. Sabe, deixasse os dois quietos ali, a gente já tinha outros problemas acontecendo na série. Que, como eu falei, nós tivemos, né, outras coisas acontecendo. Então a gente teve ali a Yuri, que agora meio que ficou pobre, a família dela perdeu todo o dinheiro e foi dado pra família do Day. Eu nem lembro direito dessa história, tá? Do porquê que isso aconteceu, mas eu sei que isso aconteceu e a gente tem isso sendo bastante relevante nessa terceira temporada. E que em contrapartida a gente tem o Day ali ajudando, apoiando muito a Yuri, né, em tudo que ela precisar, porque não era o que o Day queria pra ela. O Day só queria fazer o que era correto. Aí a gente ainda teve a Juliana com a Pravrina, porque a Juliana começa ali a querer, né, ter novamente algum tipo de sentimento em relação a Yuri. Então a gente tem todo esse outro meio que triângulo amoroso acontecendo, apesar que a Yuri não fica dando em cima de nenhuma das duas. Mas ok, a gente tem essa outra história. Como eu falei, a gente tem a questão aí da Ji-Woon e do Alex, né? Porque eles têm um relacionamento escondido e etc. Mas realmente eu acho que essa temporada é uma temporada aí da Kitty, do Minho, do relacionamento deles, e enfim. Então, não vou dar tanto aprofundamento nessas outras histórias paralelas que a gente teve acontecendo. Mas é claro que a gente não pode terminar este vídeo sem falar de uma das participações especiais mais aguardadas nessa série, que foi a participação especial da Lara Jean, aí, que veio ficar, quer dizer, a Kitty ficou um tempo com ela em Nova York, e depois a Lara Jean também veio ajudar e a dar apoio pra Kitty durante essa temporada. A gente tava na hora, né, de Lara Jean aparecer aqui. A gente já tinha tido a Margot, a gente já tinha tido o Peter Kavinsky, então tava na hora da Lara Jean aparecer. Só que eu não queria que ela tivesse aparecido com a bomba que ela soltou pra gente na temporada, que é de que ela e o Peter estavam tendo problemas no relacionamento deles. E muito provavelmente eu entendi então que eles tinham terminado, que eles estavam separados. E assim, gente, a minha honesta reação foi: ai, Lara, gente, sinceramente, dorme que passa. Sabe, dorme que passa. Eu não sei nem, gente, se isso faz sentido aqui dentro da série, tá? A Lara Jean e o Peter estarem tendo problemas e não estarem mais juntos. Porque na temporada anterior, o Peter foi visitar a Kitty e ele comprou várias coisas pra Lara Jean. Eles estavam num relacionamento feliz. Agora, do nada, eles têm problemas. Mas, enfim, eu acho que essa parte da Lara Jean e do Peter também serve, é importante, né? Eu ia falar importante, mas eu acho que serve pra mostrar que nenhum relacionamento é perfeito, né? Apesar de, às vezes, você tá anos ali com a pessoa e você amar muito ela, e, enfim, às vezes tem alguns caminhos, algumas coisas que fazem realmente o relacionamento estremecer, vocês terem que conversar, ver se realmente faz sentido continuarem juntos ou não. Eu acho que é uma coisa muito parecida ali, por exemplo, com La La Land. Eu acho que é isso que tá acontecendo aqui no relacionamento da Lara Jean e do Peter. Então, não gostei de saber, né, que eles estavam separados, mas eu gosto do assunto, da trama que eles trazem pro casal aqui na temporada.
Mas pode ser aí, muito provavelmente, que eles já tenham até voltado. Porque no final aí da temporada, a gente tem a Laradinha ali falando que meio que ela e o Peter meio que se resolveram, estão se resolvendo. Uma coisa assim. Mas eu acho que a gente pode ter a resposta numa possível quarta temporada, que até o momento que eu estou gravando esse vídeo ela não foi confirmada ainda. Mas eu espero que tenha. Tá? E aí eu acho que a gente pode ter uma quarta temporada com um pedacinho em Nova York, porque a gente viu que a Kitty e o Minho estão indo juntos, né, ali para viajar para Nova York, né, porque ela vai estar de férias, enfim. Inclusive, eu amei a cara do Minho quando a Kitty fala que ele vai conhecer o pai dela, do tipo, já com medo. Amei este momento. Mas então acho que a gente pode ter esse pedaço em Nova York do Minho conhecendo um pouco aí da cidade, né, e da cidade de Natal, das origens da Kitty ali em Nova York. E talvez, se a gente tiver uma quarta temporada, acho até que pode ser a última. Porque vai ser o segundo semestre deles no ensino médio, né? Eles acabando o colégio. Durante a temporada a gente foi já tendo algumas construções do que eles querem fazer no futuro, né? Todos os personagens. Como a Yuri conseguindo um estágio ali de moda. O Day ali com o restaurante do pai dele, mas ele também falando que ele quer cursar música. O Minho como empresário. A Kitty se inscrevendo nas faculdades. Então, assim, eu acho que talvez por uma quarta temporada realmente pode ser a última temporada. Mas a questão é que eu amei muito a terceira temporada de Com Carinho Kitty. Me deixou com o coração quentinho e foi tudo que eu precisava ali. O relacionamento da Kitty com o Minho. Todos os momentos fofos deles. Eu não posso deixar de citar o momento que ele escreveu uma música pra ela. Tá? Por isso que o Minho é maravilhoso, gente. Porque ele escreveu uma música pra ela, pelo amor de Deus. Mas eu quero saber o que você achou da terceira temporada de Com Carinho Kitty. Conta pra mim nos comentários, vamos conversar mais sobre. E essa semana a gente ainda vai conversar sobre outros lançamentos por aqui, como, por exemplo, o filme novo da Zendaya do Robert Pattinson. Esse mês também ainda tem o Diabo Veste Prada 2 pra sair e vai ter vídeo sobre tudo isso por aqui, tá bom? Então, pra você não perder, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você não perder mais nenhuma novidade. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo.